capítulo 13 do livro de Zacarias, o profeta. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundície. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, acontecerá que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que todos os profetas se envergonharão da sua visão quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. E dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois estive no campo desde a minha mocidade. E lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele responderá: com elas fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, e eu voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte ficará nela. E essa terceira parte eu farei que passe pelo fogo e a purificarei como é purificada a prata, e os provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: meu povo é. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Capítulo 13 do livro do profeta Zacarias vai falar sobre a purificação para Israel. O que é ser purificado? Ser purificado é ser transformados, conscientes na presença do Senhor. Quando nós entendemos a ciência, nós entendemos que nós possuímos o inconsciente. O nosso cérebro é o órgão mais poderoso que existe no nosso corpo. É através dele que nós ouvimos as vozes, recepcionamos informações e produzimos no nosso corpo as nossas ações. Então temos que tomar muito cuidado quem estamos ouvindo. Qual é a voz que eu quero ouvir? Será que essa voz realmente é uma voz que está fazendo com que eu possa ser edificado, edificada na presença de Deus? Todos nós possuímos acesso ao Pai. Porém, pelo nosso inconsciente, que é uma parte que está atrás da nossa cabeça, nós não entendemos a consciência, que é a parte frontal da nossa cabeça, como devemos agir. Quem é que pode nos dirigir? Hoje nós temos as igrejas, os pastores, os profetas, aqueles que trabalham na obra do Senhor. Porém, quando nós entendemos que dentro dessa comunidade existem falsos profetas, e como nós vamos distinguir o falso profeta? Quando não acontecer aquilo que foi profetizado. Porque o Senhor, ele é Deus de verdade. O Senhor, ele é Deus verdadeiro. E ele não nos deixa ser enganados. Porque a verdade da palavra é que Deus quer nos purificar. Como nós vamos ser purificados? O Senhor diz que naqueles dias ele vai tirar o nome dos ídolos. O que é um ídolo?
Um ídolo é tudo aquilo que eu idolatro. É tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. É tudo aquilo que eu ouço ao invés de Deus. Então, se você ouve mais alguém do que a palavra de Deus, isso é um ídolo para você. Tem pessoas que não vivem sem ouvir tal pessoa naquele dia, que não seja da palavra de Deus. Tem pessoas que não praticam outra coisa a não ser aquilo todos os dias, como se fosse um ídolo. Tudo que você tira o lugar de Deus para colocar, você está idolatrando. Ah, mas o celular é uma idolatria? Sim. Se o celular te faz sair da presença de Deus, você está idolatrando ele. Se o celular te mostra coisas que fazem você sair da presença de Deus, parar de orar, parar de jejuar, parar de ler a Bíblia, você está saindo da presença de Deus para fazer a sua vontade. Ah, mas eu não posso mais ver o celular, eu não posso ver mais outras coisas. Sim, porém a prioridade é Deus. Quando nós acordamos, nós precisamos meditar e conversar com Deus. Quando nós saímos, nós precisamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe o nosso dia. Quando nós pararmos o nosso dia de manhã, primeira coisa, precisamos ler a palavra de Deus. Ela é um guia para as nossas vidas, para depois fazermos as demais responsabilidades que temos. Para as mulheres, cuidar dos filhos, da casa, do marido, para as casadas, para as solteiras, fazer os seus estudos, trabalhar, se dedicar a si mesma, evoluir, crescer. Então, quando nós entendemos que a prioridade é o Senhor, a prioridade, o nosso foco, assim como diz Paulo, se você é solteiro, foque no seu ministério, foque em estudar a palavra do Senhor, aproveite para você se edificar, porque quando você conhecer alguém, você casar, você já está preparado para as batalhas que virão, para que você seja uma boa esposa, um bom esposo, através da palavra de Deus. Porque muitas vezes casamos pelo emocional. Olhamos a pessoa e nos conectamos com ela porque estamos emocionalmente fracos. Ah, mas aquela pessoa completa a minha vida, aquela outra pessoa completa. O que completa é o propósito de Deus. O que completa as nossas vidas é o propósito de Deus, deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a pureza é através da santificação. E nós só seremos santificados conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Zacarias fala sobre os falsos profetas. Quando os falsos profetas, eles profetizam nas nossas vidas, nós devemos compreender que é uma falsidade. Porque a realidade da palavra, muitas vezes, é outra. Muitas vezes, nós precisamos compreender o nosso comportamento. Como nós devemos nos comportar. Como nós queremos ser purificados se nós vivemos na imundície. Como nós queremos ser purificados se nós não falarmos para Deus que somos pecadores? Como nós queremos nos purificar se nós não levantamos um altar para o Senhor? Se nós não ofertamos, se nós não dizimamos, se nós não agradecemos, se nós não entoamos louvores, se nós não jejuamos, se nós não lemos para conhecer o Senhor? Isso é uma falsidade. Não existe o conhecimento de Deus sem a leitura da palavra de Deus.
Como você vai me conhecer se você não conhece o meu testemunho de vida? Como eu vou te conhecer se eu não conheço o seu testemunho de vida? Como nós vamos conhecer a Deus se nós não sabemos como Deus trabalha, como Deus age? O Messias, ele foi crucificado. Mas por que ele foi crucificado se os judeus adoram a Deus? Se os judeus invocam o nome do Senhor, clamam ao Senhor, fazem jejum, fazem oração, cumprem os mandamentos? Porque o coração está endurecido. E quando os nossos corações estão endurecidos, quando os nossos corações estão com inveja, quando os nossos corações estão com ambição neste mundo, com a ganância, com o orgulho, nós crucificamos o Messias. Nós não devemos julgar ninguém. Cada um sabe a cruz que carrega. Cada um sabe os passos que tem levado. E se nós julgamos, é porque nós não estamos completos em Deus. Quando nós clamamos o Espírito Santo, nós entendemos que muitas coisas nós não vamos aceitar. Que muitos comportamentos nós não vamos admitir nas nossas vidas, mas nós devemos orar. Vamos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que invejam as nossas vidas, por aqueles que caluniam quem somos, por aqueles que não conhecem a nossa raiz de pecado. Porque os nossos inimigos também têm as suas dores. Quais são as dores dos nossos inimigos? Qual é a dor do nosso inimigo? Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. A nossa luta é contra os nossos comportamentos, as nossas atitudes, porque nós queremos conhecer a Deus sem ao menos ler a palavra. Nós queremos ter intimidade com Deus sem orar. Nós queremos vencer os nossos inimigos sem jejuar. Nós queremos vencer sem fazer nada. A facilidade. Nós queremos caminho fácil. Nós não queremos nos sacrificar. Nós não queremos olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Nós não queremos olhar para o céu, que é o nosso Deus. E como nós vamos vencer? Através do conhecimento, através do entendimento de quem é o Senhor. De como o Senhor age, de como o Senhor trabalha, de como o Senhor é desejado das nossas almas. Porque o que o Senhor quer é resgatar as nossas almas do pecado, resgatar as nossas almas do mundo iníquo, do mundo da perdição. Então nós precisamos nos render. Nós precisamos nos render. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos purificar. E a purificação é através da palavra de Deus. A purificação é o fogo. Quando nós somos levados ao fogo, é para que Deus possa nos purificar. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos purificar nesse dia. Que nós possamos invocar o nome do Senhor. Que o Senhor ouça as nossas orações. Ouça a nossa voz. Ouça a nossa dor. Ouça a nossa aflição. Porque o Senhor, Ele quer tirar toda a idolatria. Baal significa marido. Se você tem idolatrado o seu marido, se você tem colocado o seu marido em primeiro lugar, você está adorando, idolatrando. E Israel não pode idolatrar nada, a não ser o seu Deus, único Deus. Podemos amar as pessoas, mas não idolatrá-las. Qualquer altar que nós levantamos, o Senhor destrói. Nós não podemos adorar os nossos filhos, os nossos pais. Nós não podemos adorar ninguém, somente a Deus. Amar é diferente de adoração. Amar é repreender. Amar é não aceitar o outro como ele é. Amar é dar vara e castigo quando é merecido. Isso é amar. Mas adorar é entender
que Deus é supremo, é criador, e somente Ele pode nos livrar, somente Ele pode nos resgatar, somente Ele pode nos purificar, somente Ele pode transformar a nossa vida. Então, que as nossas vidas estejam diante de Deus, que os nossos comportamentos agradem ao Senhor, que a nossa vida seja para o Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Que você seja abençoada, abençoado com esta palavra. Que a sua vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Porque se nós buscarmos o reino, as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus possa trabalhar hoje no seu interior de uma maneira sobrenatural. Que você busque o conhecimento, que você busque a palavra do Senhor, porque ela é a verdade, única verdade para nossas vidas. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.